Tudo bem com vocês? Estou aqui na TV Galáctica com o nosso querido Dr. Walter Trebitz, novamente trazendo muito esclarecimento. Para quem não sabe, Walter Trebitz é professor de Direito em universidade, é psicanalista e é pesquisador metafísico há mais de 20 anos e coordenador do Grupo CROM, das palestras que nós tínhamos lá. Está me ouvindo, Walter? Estou sim. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade, Cris. Estamos aqui Imagina, uma honra. mais uma vez. Eu que agradeço esse empenho seu. A gente sabe que é muito difícil fazer programa dentro, né, dessa rede, né, por conta das coisas que estão acontecendo, mas a gente insiste em ajudar o povo a despertar a consciência, e você é um agente transformador maravilhoso que vem fazendo aí isso há muitos anos, com muita vontade e com muita garra. Gratidão, viu, Walter? Eu que agradeço. A nossa tarefa não é convencer, é esclarecer. É isso aí. E você sempre fez isso muito bem. E hoje nós temos um programa maravilhoso com ele. E o tema de hoje, pessoal, chegou a hora. Mudanças irreversíveis e visíveis. Olha que tema maravilhoso. O Walter vem toda semana, como disse, esclarecer. Então vamos começar as perguntas, Walter, porque quando é um programa do Walter, um monte de dirigente me manda um monte de pergunta. Eu vou começar por essas aqui que estão em mãos. Walter, o que de fato, né, está acontecendo nesses dias entre 27 e 29 de agosto de 2020? Essas datas, né, do dia 27 ao dia 29, o dia 27 em si, ele foi a data de comemoração da deusa Bastet. A deusa Bastet, ela é ligada justamente à fixação das energias. Então, por que a gente destacou o dia 27 ao dia 29? Porque nessa fase há uma transição eletromagnética energética no planeta, no qual isso eu já passei para as pessoas que estão por perto e as pessoas que me ouvem no dia a dia, que é um momento em que pense o melhor da sua vida. Por que eu destaquei essa data? Porque nesse período, essa mudança de padrão energético do planeta, a mudança de polaridade e esses momentos, é um momento propício para você mentalizar o melhor da sua vida. Esvazie a mente, esvazie o coração, deixe qualquer mágoa, não discuta, não entre em conflito, né? As dificuldades, ameniza o quanto puder, não leve em consideração os conflitos ou as diferenças de opinião e procure mentalizar aquilo que você mais deseja no mundo, os seus projetos, né, aquelas coisas que você quer realizar, que esse momento é muito forte para isso. Então, eu aproveitei para falar dessa data, porque nós estamos passando até o dia 29 por essa força, e é uma força que, inclusive, ela traz até uma materialização fotônica, né? Muitas pessoas estão sofrendo, né? Por quê? Porque hoje você tem a luminosidade do ambiente, o sol, a luz, no que a gente pode chamar de uma imagem 4K. Hoje você vê todas as imagens em altíssima definição. Por quê? Porque mudou esse padrão vibracional da própria luz. A própria luz que vem para o planeta, passando de uma quarta em uma quinta dimensão, ela já é de uma vibração diferente. Por isso até tem pessoas, eu de vez em quando tenho isso, e eu conheço muitas pessoas que passam uma ardência muito grande nos olhos, a gente tem muitas vezes que passar um colírio para dar uma aliviada e tudo mais. Os oftalmologistas, os médicos falam com seus conhecimentos, claro, com todo respeito ao conhecimento deles, que é muito computador, muita tela, muita luminosidade, tem um pouco disso, mas também tem essa mudança vibracional. E isso é uma demonstração física dessa mudança. E nessas datas, 27 a 29, aproveitem para isso. Esvazie a mente, abra o coração, né? Quem puder perdoar, perdoa. Quem puder, né, rever situações, mas sempre para o positivo, porque é um momento para se aproveitar essas energias e esses padrões. Então, eu trouxe isso para vocês, que faz parte do nosso despertar. Maravilha, Walter, maravilha. Bom, Walter, tem mais aqui. A mudança imediata implica no quê na vida das pessoas, especificamente? Essa mudança, né, essa mudança imediata significa o quê? Entendam que qualquer processo de mudança mundial, ele está acontecendo para
toda a humanidade, para todos os seres humanos, não apenas para aqueles acontecimentos dentro das expectativas que a gente conhece, que estão sendo divulgadas e tudo mais. Então, essa mudança não é apenas para algum grupo ou para aqueles que estão nos governos. Não, essa mudança é para todos nós. Todos nós estamos sendo convidados. E esse aproveitamento desses momentos é dessa idade de conexão, seja com você, seja com o planeta, seja com o que está ocorrendo. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, né, o sistema que organiza essa mudança consciencial, trazendo esses novos conhecimentos e tudo mais, eles têm um conhecimento em relação a nós. Vejam, somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta encarnados. Segundo estudos espíritas, no total de almas que permeiam o nosso sistema, são mais de 30 bilhões. Mas os que estão aqui são perto de quase 8 bilhões de habitantes. Essa inteligência que nos habita agora, né, que divide esse momento conosco, eles têm um arquivo acástico de todos nós. O que é o arquivo acástico? É tudo que você é desde a mônada, que é o princípio da epigênese, onde você surge como criatura, onde nasce a tua expressão de consciência como alma, para depois se tornar corpo e você ser um ser vivente, né? Então, imaginam isso. Então, esse conhecimento faz com que nós, cada um de nós, sejamos vistos como uma luz mais cintilante, mais viva, mais expressiva, ou nem tanto, né? E a nossa participação é necessária porque me perguntam de vez em quando que se houver realmente um mundo em que haja um verdadeiro paraíso para se viver, quem é que vai, como isso pode se operar? O paraíso não existe se alguém não trabalhar. O paraíso não existe no meio de gente que não faz nada. E esse trabalhar é um trabalhar nosso. Então, mesmo que nós tenhamos uma vida economicamente estável, né, tranquila, recebendo conhecimento, que é essa programação. A programação realmente da mudança vem dentro desses pacotões, né, que a gente fala. Nós teremos que fazer um trabalho nosso, né, de autodesenvolvimento. Para quê? Para que cada chama, né, vista nessa luz possa traduzir em algo útil para o processo como um todo. Porque consciência não combina com preguiça, né? Consciência não combina com letargia, né? Com gente parada, gente que depende, né, de estímulos externos, né? O ser humano comum, né, que eu falo, que ainda não está desperto, ele sempre procura estímulos externos, né? A sua própria motivação de viver. E a nossa motivação tem que começar dentro de nós mesmos. O despertar de consciência, crescimento de consciência, é um impulso interno. A gente não pode depender eminentemente. Claro que as coisas de fora, a beleza, as pessoas, os nossos relacionamentos, as diversões, tudo isso é importante, claro que faz parte, e até mesmo essas consciências que estão nos aproximando reconhecem tudo isso, veem tudo isso de forma positiva. Entretanto, nós precisamos criar mecanismos entre nós mesmos, essa ajuda, né, que eu acabei de dizer no início do programa, que eu não vim aqui, nem a Ângela, nem qualquer dos nossos irmãos que fazem esse trabalho, convencer ninguém, mas esclarecer. E isso tudo é um caminho importantíssimo, que é justamente, se você não participa do despertar, preste atenção, porque não tem volta, não tem forma diferente de ser, né? Então, nós aproveitamos esse tema justamente para trazer todo esse impulso, todo esse ânimo para as pessoas. Por quê? Porque é dentro desse trabalho que a gente começa a entender todo o processo. E o processo de contato é um processo consciencial, né? O processo de percepção não vai ser por uma coisa que tenha medo, que tenha pavor, ou que tenha alguma coisa que venha, vamos dizer assim, a separar pessoas em grupos, não.
E isso pode acontecer de acordo com o que a pessoa quer se desenvolver, mas o processo não é esse. O processo é para todos e por todos. Que maravilha. Walter, o que as pessoas podem fazer para aproveitar melhor este momento? O caminho, né, do desenvolvimento é você começar a se interessar e prestar atenção, né, a algo que não é rotineiro, que não é aquilo que sempre lhe foi dado. Olhe, né, veja se o mundo que você conhece te explicou de uma forma, ou explica de uma forma, né, procura prestar atenção, né, em outras formas de leitura deste mundo, que já são muito repetitivas, muito colocadas à sua disposição, no sentido de você perceber que existe uma outra forma de ver esse mundo, né? Então, o que eu quero dizer, que todas aqueles mecanismos comuns, né, de comunicação, de passar informação, mesmo os mecanismos acadêmicos de educação e tudo mais, ok? Eles existem, são úteis. Agora, existe algo acontecendo, né, que não é divulgado por esses meios, né, por razões que as pessoas, na medida que pesquisam, que vão procurar, vão entender o porquê que não são divulgados. Mas é importantíssimo olhar algo que está acontecendo, né, não digo paralelamente, intrinsecamente. O paralelo, algumas consciências estão operando e se comportando paralelamente. Saia do paralelo e entre na ação do conhecer. Descubra, busque, pergunte a quem já está, né? Você vai duvidar? Vai. Nós também duvidamos, nós também já duvidamos, né? E também não temos todo o conhecimento, né? Mas temos informação, né? Temos alguma coisa a esclarecer. E esse é o caminho. Esse é o caminho do esclarecer, é o acordar, né? É sair da letargia, de uma alienação que não é uma culpa do ser humano, não é uma culpa da humanidade. É um estado que aconteceu e levou, e educou, ensinou, doutrinou, enfim, as pessoas a a seguirem, né, determinadas formas de pensar. E essa mudança, essa nova forma de ver o mundo vai te esclarecer e vai te puxar para uma ideia diferente da vida e necessária. Walter, qual o significado para o planeta diante dos acontecimentos do momento atual? Para o planeta Terra, significa o reconhecimento de um trabalho que foi feito tanto pela humanidade como por aqueles que protegeram o planeta de ele, vamos dizer assim, ser levado a uma destruição global, ser levado a um estado de poluição ou de destruição da natureza que fosse irreversível. Óbvio que muita gente que pode estar assistindo aqui, né, ou até entendendo o processo do planeta, entende que nós temos degradado a natureza, que o planeta, sim, existiu todo um processo, um período, né, um período de um verdadeiro ataque, né, à nossa própria natureza. O planeta sofreu, a gente viveu, ainda vive ainda em ambientes poluídos e tudo mais, mas este momento que a gente fala, que é um momento do despertar consciencial coletivo e global, também é um momento de resgate do planeta. Então, toda a sistemática que existe hoje de implantação consciencial para que as coisas se modifiquem em linhas governamentais, em linhas sociais, econômicas, seja o que for, também é relacionado, também atinge e vai cuidar da questão planetária. Então, antes mesmo de se falar de salvar cada um de nós no sentido consciencial, né, não é dizer salvar, mas é assistir para esse trabalho, também há esse resgate planetário. O planeta Terra se viabilizou ou se viabiliza, e com reconhecimento, sim, porque as federações galácticas que nos assistem no momento, eles reconhecem que foi um trabalho nosso, de certos grupos que se esforçaram, né? Então, eles reconhecem como um trabalho do ser humano. Então, aqueles que não acreditam nisso, abram suas mentes, abram suas percepções
né, porque vocês fazem parte de tudo isso, mesmo que não diretamente. E essa parte vai ser o quê? Hoje, colher esse fruto, né, numa árvore melhor cuidada, né, num ambiente mais, né, mais humano e mais respeitoso, não só com o ser humano, como com todos os seres viventes nesse planeta que a gente chama de Gaia, né, que tem toda essa história bonita e esse reconhecimento do universo, dos seres do universo em relação ao nosso valor. Nós não somos vistos como seres perniciosos, apenas como seres que precisam se desprender dessa conhecida e que a gente conhece como Matrix, né? Então, essa Matrix, né, onde mantém as pessoas num estado especial de controle, né, ela deixa, ela permite isso, mas cada um de nós pode fazer um trabalho individual, né, e de reconhecimento, e quanto menos pessoas estiverem ligadas a um sistema fechado, mais oportunidade a gente vai ter de expansão da consciência e de criação de um mundo que realmente é um mundo humano. Maravilha, né, Walter? Eu acho que isso já está em vias, está em andamento, né? E até por conta de pessoas que são agentes, verdadeiros agentes transformadores como você aí, e que a gente tem feito esse trabalho há muitos e muitos anos, para que realmente reflita de forma extremamente positiva para todos, né? Que eu acho que o grande entendimento de tudo isso é que o bem é bem para todos, não é para meia dúzia de pessoas, né, Walter? Isso é maravilhoso. Bom, Walter, tem perguntas aqui. E quem que fará parte desse prosseguir, né, com o planeta para o planeta? Diz aí, Walter. Bem, até esse momento que a gente está conversando, eu falei do todo, né, que todos são parte desse projeto Terra, desse projeto de assistência, desse projeto de crescimento consciencial, todos fazem parte. Entretanto, agora, né, a partir dessa indagação, dessa pergunta, a gente precisa também esclarecer e as pessoas têm que saber. Quem não participar ou se recusar a participar disso, não é e essa recusa, quando a gente fala recusa, não é porque está existindo uma imposição, uma obrigação, até porque quando de fato isso se tornar muito factível, né, houver um contato realmente com uma consciência que nos vai trazer, vai convidar com mais certeza, né, os olhos da carne vão ver essas consciências e tudo mais, as pessoas que realmente ainda não entenderam o processo, elas farão parte de um grupo especial, né, que não é uma segregação, uma separação de forma nenhuma, e nem uma retirada do direito de participar, mas é um grupo que fará parte por escolha, e esse grupo, né, é um grupo que vai se destacar de forma separada do planeta, né, por quê? Porque a parte consciencial, a parte conectada, ela segue, porque o planeta precisa disso, precisamos disso, todos nós precisamos disso, dentro desse princípio, né, de consciência, de quinta dimensão, quando se fala, inclusive, da própria passagem pela quarta dimensão. A quarta dimensão, ela não é tão falada hoje, porque ela já faz parte da nossa realidade, que é a parte metafísica da nossa existência. Mas a quinta dimensão, sim, que é uma vibração mais sutil. Então, essa nova, não digo nova, mas essa consciência mais expandida, né, quando ela não for uma verdade para um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas se separa da humanidade. Aí, o que pode acontecer? A princípio, de uma forma muito simples, assim, simplória, eles seriam, né, convidados a morar em outro planeta, né? Que a gente não tem isso, assim, como uma coisa, né, absoluta, mas sabe-se que isso é uma coisa muito clara, que nós fomos convidados a fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal de cada um de nós, e é isso que vai nos restar daqui para frente. Agora, quem não o fizer não vai ter condição de estar aqui, né, por conta até da sua própria impossibilidade de convivência, né, e aí que nasce, então, uma separação em grupos, né, ou neste grupo, né, e isso é algo que nós temos a informação, sabemos que vai acontecer isso,
mas aguardem para ver realmente para onde vai isso, porque isso é bastante interessante e para alguns pode ser até bastante preocupante, porque é de fato um momento para todos nós. Bacana, nossa, muito legal. Walter, podemos dizer então que existe o surgimento de uma nova realidade planetária agora? É uma nova realidade? Com toda a certeza. Né? Como eu falei para vocês, né, existem já alguns tipos de manifestação física, né? Todos nós, independentemente de quanto nós estamos conectados ou despertos, passamos ao longo dos últimos 5 anos, pelo menos, eu por experiência própria, durante os últimos 5 anos, eu não me considerei doente, mas eu passei por vários processos físicos de adaptação, dores muitas vezes cruciantes no corpo, você acordar 4 horas da manhã e ser impossível dormir, né? Coisas que muita gente procurou médico, tomou remédio, fez tratamentos, e eu nunca procurei isso, sempre procurei ver a conexão que tinha isso com os padrões vibracionais de mudança. Essas mudanças físicas, eu não tive problemas de dores de cabeça e tudo mais, mas eu conheço várias pessoas que têm problemas sérios com dores de cabeça. Tudo isso, o que é? Mudança vibracional do planeta. Acabei de dizer para vocês a questão fotoenergética, né? A luz fotogênica, né? Esse padrão diferente da exposição à luz que nós temos hoje perturba algumas pessoas. Eu mesmo, que nunca tive problema, nunca tive fotofobia nem nada, eu sinto essa mudança. Muitas vezes eu preciso também ou colocar um óculos escuro, né, e às vezes me sinto incomodado, e conheço pessoas que precisam usar colírio, que muitas vezes você dá um lenço, a pessoa fica chorando ali, porque está ardendo os olhos, tudo, porque é mais sensível a tudo isso. E as mudanças físicas também, pessoas que tiveram alterações físicas importantes. O que acontece hoje? Né? A federação disse um dia uma coisa muito bonita e muito interessante: nós seremos mais inteligentes, nós seremos mais bonitos, nós seremos mais saudáveis. E isso está acontecendo de fato, né? Então, isso é um fato. Então, não é só o sofrimento pela mudança. O sofrimento pela mudança, é claro, nós estávamos numa matriz 3D, né? Existe uma oposição, né? Veja, quem tem mais de 50 anos, você nasceu sobre um princípio já, né, consolidado, de repente vem uma ordem de coisas muito, muito intensa e tudo mais. Então, isso faz da nosso ambiente planetário já um ambiente bem diferente, mas bem diferente. Isso você pode até, inclusive, contar, em certo sentido, principalmente no sentido psíquico e mental, mais ou menos há 20 anos, desde o ano 2000, a virada do ano 2000 já marcou essas mudanças. Depois a gente teve mudanças específicas, 2012, né, outros momentos-chave dessa mudança. E isso hoje está refletindo o quê? Né, numa resposta mais positiva em relação ao que a gente é aqui no planeta. Então, isso traduz, né, no nosso novo ambiente, no nosso novo ambiente planetário. Nossa, tem muita coisa boa para acontecer também, né, Walter? O que seria, Walter, a transfiguração? O que seria a transfiguração dos corpos? Que bacana, né? Combinou essa pergunta com, né, o que foi dito na anterior, né? Transfiguração dos corpos justamente é essa catarse positiva, né? Essa mudança no qual nós estamos nos adaptando a esse novo padrão vibracional de quinta dimensão, né? E todos já sabem, seja por ciência, seja por pesquisa, seja por informação de internet, sobre a alteração dos polos do planeta, né, a alteração do campo magnético, e nós teremos, como já foi abordado esse assunto em outros momentos que nós falamos, né, sobre a questão da mudança da rotação do planeta, né, a rotação do planeta Terra. Né, ele gira à esquerda, no sentido anti-horário, e esse sentido ele sempre densificou, né, padrões físicos e psíquicos dos habitantes da Terra. O girar ao contrário, sentido horário, sob o ponto de vista vibracional, ele densificou.
e nos colocou e permitiu e até nos obrigou a estar num estado mais denso, né, um estado de 3D. E na medida que isso se alterar, que vem essa alteração junto com essa mudança do padrão eletromagnético, não, desculpe, magnético, e o padrão vibracional do planeta, também haverá essa mudança. Na medida que isso acontecer, vai virar acontecimentos ao mundo que eu não vivi ainda, eu não sei nem descrever para vocês, mas é coisa boa, né? Eu não sei dizer para vocês o que é, mas como a gente estuda vibração, sincronicidade, que é o que o Nikola Tesla sempre disse, né? Você quer conhecer o universo, conheça energia, vibração, frequência, sincronicidade. A gente sabe que uma sincronicidade positiva, né? Quando você, por exemplo, querem fazer um teste na sua vida, faça a sua assinatura, assine a sua assinatura e faça um círculo em volta no sentido horário. Né? Você acabou a assinatura e faz um círculo em volta no sentido horário. Vocês vão ver a diferença que isso tem. Como também vocês podem ver uma diferença muito triste se vocês fizerem o mesmo círculo no sentido anti-horário. Então, aquela volta que você dá na sua assinatura, já você está emulando um padrão vibracional positivo, que, por exemplo, também é usado na radiestesia quando você quer potencializar, né, um testemunho, ou você quer colocar uma energia positiva em algum tipo de trabalho que você está fazendo. Você pendula no sentido horário. Então, tudo isso tem um significado gigantesco, tem um resultado gigantesco, e só vai trazer, né, sentidos positivos a nós dentro dessa mudança aí, completando, então, que uma pergunta acabou, né, ajudando a completar a outra nessa informação aí. Depois eu tenho bastante perguntas internautas aqui, se der tempo, viu, Walter? O que significará a liberdade a partir desses dias que vivemos? A liberdade, né? Essa palavra liberdade, ela percorreu tanto a humanidade, né? A gente viu falar dela lá quando existiu o êxodo no Egito, né? A libertação dos povos escravos. Depois, no transcorrer dos tempos, veio a Revolução Francesa falando dela. Depois, ao longo do século XX, né? Com o nascimento das repúblicas, sempre se falou dela, liberdade, né? Agora nós estamos ascendendo a uma liberdade de fato, que não é só um discurso, não é só a palavra em si, ou uma ideia no qual a gente estuda numa faculdade, numa escola de filosofia, né, e se fala teoricamente, né, do que seria a liberdade, e se tenta explicar ela. A liberdade, ela está por se consolidar no planeta, como de fato ela se traduz, né? Essa não é uma promessa, mas é um resultado, né? Uma consequência de que os atos e fatos que estão ocorrendo, referente a todos esses eventos que não só mudam o padrão vibracional, mas mudam o comportamento do ser humano, mudam as expectativas do ser humano, conduz para esse caminho que é realmente de uma liberdade. Óbvio que o ser humano precisa fazer com que se reconhecer dentro desse aspecto de liberdade. Tomem muito cuidado, principalmente aqueles que não estão despertos, para não acusar, né, a sua existência de ausência de liberdade enquanto você se mantém escravo de uma situação, de um pensamento, né, de um regime de crenças próprios a si. Isso também tem que ser muito bem tratado por cada um de nós para que a gente perceba o processo. Porque também dizer que a pessoa não é livre ou não consegue ser livre, precisa ver aonde ela se conseguiu amarrar, né? Mas a liberdade, como a gente está dizendo, ela pode estar vindo de uma forma a ser... Tenho mais uma pergunta aqui para você, Walter. Está me ouvindo? O que significa a afirmação mude agora? Oi? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. O que significa a afirmação mude agora?
é a resenha, o resumo, ou a síntese, ou, né, como queiram traduzir isso, de tudo que a gente falou hoje. O mude agora, né, significa o quê? Né? Não perca mais o seu tempo, não perca o seu tempo com dúvidas, com aquela dúvida intelectual de que a gente tem uma sensação que sabe alguma coisa dentro daquilo que a gente quer acreditar, o que a gente acredita, né? E acreditar é uma coisa muito complicada, porque retira de você a responsabilidade de você investigar de fato, né? Sair de um regime repetitivo de que eu acredito, muita gente diz eu acredito, né? Achando que acreditando ele comprou o ingresso, né? Para a festa a hora que tiver, eu estou usando uma metáfora, né? Então eu acredito em Deus porque no dia que for para subir aos céus, acreditando nele, eu já comprei o ingresso, e não funciona assim, né? Experiencie Deus. Isso com tudo na sua vida, né? Então, todos esses fatos, essas coisas que nós estamos falando hoje, federação galáctica, confederação, mudança consciencial, vá atrás do que é isso. Por que as pessoas falam disso, né? Isso não é movimento New Age, né? New Age ingressou lá na década de 70, virou zombaria, virou brincadeira, né? Isso só foi o limiar, os primeiros ventos de todas essas informações. Por que ele existe, né? Por que a física quântica ela tem tantas múltiplas possibilidades? Porque o universo é quântico, né? Ele deixa de ser newtoniano, mas o Newton não estava errado, as equações dos físicos ortodoxos não estão erradas, os matemáticos não estão errados, mas existem outras formas, que não são apenas uma equação, não é apenas uma resposta, inúmeras respostas existem, né? E eu, como tive que estudar um pouco de matemática avançada, a gente vê que muita equação, né, ela tende a 0 ou a 1, né? Os resultados são esses, e o universo não é um 0, um 1 ou um menos 1, né? O universo é o todo, né? E o mundo, e ele é quântico. Então, o mude já significa o quê? Acorda, pessoal, né? O acordar não é para mim, não é para Ângela, não é para nós que falamos disso, é para cada um de nós participar, porque todos nós precisamos de todos nós, né? E quem não puder participar ou se recusar de participar, como eu disse anteriormente, né? Ele vai ter sua chance num outro tipo de consciência, num outro tipo de ambiente, mas a nossa tarefa é reconhecer a todos, é trazer todos para isso, né? Independente de raça, sexo, cor, sabe, crença, não importa. Todos precisam fazer parte disso. Quanto mais, melhor. Imaginem vejam vocês o sonho que pode ser esse planeta. Imaginem se, de repente, quase 8 bilhões de pessoas têm uma consciência coletiva positiva em relação a tudo isso. O que não se ganharia no universo? O que se não faria? Né? Que planeta que não seria a Terra? Eu não consigo imaginar, porque hoje a gente vê essa separação, essas dualidades, essas coisas, então a gente sempre acaba sendo induzido a entender que uma parte não vai acompanhar e tudo mais, mas tirando essa ideia, imagina se todos nós fizéssemos parte dessa grande nave chamada Terra, né, no sentido consciencial, o que nós não poderíamos realizar? Até onde nós não chegaríamos com tudo isso, em termos mais positivos, de consciência, de engrandecimento, de crescimento e de desenvolvimento, né? Então, o mude já chama para tudo isso, né? O mude já significa o quê? Né? Acorda, né? Vamos procurar, porque esse que vos fala, junto com a Ângela e com todos nós que fazemos esse trabalho, um dia nós duvidamos, um dia nós não sabíamos, mas um dia alguém bateu na nossa porta e disse, olha, existe alguma coisa diferente, e nós acordamos para isso, né? Então, isso é o nosso chamado, é o nosso convite para vocês participarem. Walter, eu tenho uma pergunta de um internauta aqui, ele está perguntando se isso tudo seria o apocalipse, a grande revelação para a humanidade, ou o apocalipse é algo negativo? Então, o apocalipse, ele tem, como tradução, vamos dizer assim, de entendimento interpretativo do seu significado, ele está relacionado ao que a gente chama de escatologia bíblica. E o que é escatologia? Escatologia é o estudo do final dos tempos.
o final dos tempos, porque o Apocalipse ele sempre foi traduzido por interesses muito pertinentes a fazer as pessoas pensarem de uma forma conveniente, como algo, Apocalipse, então, é a expiação, é a construção de um ambiente infernal, as pessoas vão ser punidas. Apocalipse não, Apocalipse é o estudo do final dos tempos, a escatologia é o estudo dos finalmente, daquilo que acaba, de acabar de um ciclo, né? Então, eu posso concordar, sim, com a pergunta do internauta, na medida que ele diz que o Apocalipse é o final dos tempos. É o final dos tempos para uma nova dispensação, para uma nova era, essa era consciencial que a gente está dizendo. Mas esse final de tempos não precisa destruir o que existe. Aliás, a intenção da nova era, dessa era consciencial, não é destruir as pessoas, destruir aquilo que existe, ou criar elementos de punição ou de expiação, é de assistência para que cada um, não é nem de resgate, tá? Toma cuidado, gente, não é nem de resgate, é de assistência para que todos se resgatam, né? Todos participem desse processo, né? Porque dentro de um princípio de justiça e de consciência universal, o que vem pela frente é desse princípio em que todos possam participar, independente daqueles que vão ou não vão participar disso. Então, o Apocalipse ele é o final, né, de uma era de 3D, de uma era densa, de uma era difícil, uma era de muito ser humano, e que agora se manda para esse novo caminho. Walter, eles estão perguntando aqui também sobre a queda desse governo oculto negativo, quando será o ápice dessa queda e dessa retirada desses seres nefastos do planeta Terra? Do teu ponto de vista, pelos seus estudos. Parte deste programa, vou chamar assim, ou desse projeto, já está mais do que na metade do seu andamento. É que esses processos nos quais, né, acontecem essas mudanças, eles não estão sendo divulgados ainda de forma ampla. Por quê? Porque isso atrapalharia o processo. Não é um processo que é muito rápido em termos históricos, né? Em termos históricos, nós estamos levando minutos, horas para tratar disso, né, na história do tempo, mas eles não são rápidos em termos absolutos, não são dias ou horas que você resolve tudo em mais de 160 países no mundo inteiro, porque isso está acontecendo simultaneamente em vários países do mundo. Mas esse processo, em alguns lugares, ele já tem uma etapa completa, virá as outras etapas sucessivas. Em alguns países, eles estão em andamento, né? Mas qual que é a ideia? É não causar revoluções locais, conflitos, outros tipos de problema. É fazer essa transição de forma a chegar no objetivo, né, causando o menor dano possível, seja social, psíquico, emocional, espiritual e tudo mais. Então, posso assegurar a todos que esse processo está bem adiantado, inclusive no nosso país, né? Há a perspectiva de acontecimentos novos para o mês que vem, aguardem que vocês vão conhecer, e todos aí, não somos nós só que estudamos o tema, isso será para todos, e então eu posso dizer que, para quem realmente está nessa expectativa, que há essa mudança, mas lembrem que essa mudança, frente ao que eu acabei de dizer, e dentro da pergunta que foi feita, é para nós também, viu? Então, assim, claro, o saneamento do planeta e das linhas de poder ocorre também dentro de cada um de nós, que é tudo isso que nós falamos desde o início. Tem mais uma perguntinha aqui do internauta. Ele perguntou o seguinte: como você vê o Brasil em futuro próximo, daqui até 2025, mais ou menos? Perante todo esse estudo que você faz. Bem, o Brasil, ele tem uma posição mundial em termos de riqueza, em termos de potenciais tanto na sua população quanto nos seus recursos.
inimagináveis, né? O Brasil, por alguns estudos, e não foram nem feitos por mim, eu acompanho de alguns estudiosos do tema, ele é o país mais rico do mundo, queiram aceitar isso ou não. É o país mais rico do mundo. O que nós temos é a dificuldade de gerir essas riquezas. Por conta disso, por tudo isso que está acontecendo, essas operações, esse tratamento em relação às linhas que governam esse país, e sendo isso saneado de forma a se respeitar e se desenvolver realmente as nossas potencialidades, o Brasil promete, como dentro dessas perspectivas, ser um país, né, realmente de primeiríssimo mundo, com desenvolvimento e tudo mais. Óbvio que nós temos algumas etapas a vencer, né? Tivemos um atraso significativo no desenvolvimento da população, desenvolvimento educacional e tudo mais, tivemos até abalos morais aí, de conceitos e valores que se inverteram, tudo isso se alinhando, né, se reconstruindo uma sociedade forte, a gente terá, então, esse caminho promissor que promete dentro daquilo que o Brasil é. Mas o brasileiro precisa realmente participar disso, né, e ser lhe dado a oportunidade de participar disso tudo também. Mas as perspectivas são positivas e se espera que o Brasil esteja num lugar que ele até hoje não esteve, mas tem chance de estar. No Espiritismo, Walter, dizem que o Brasil levará uma nova ordem mundial para o mundo. Como é que você vê isso? Bem, o Brasil, ele é um polo de espiritualidade, sim. A começar porque Brasil e Brasilis, né, terra Brasilis, do hebraico arcaico, vem com um significado de paraíso. Significa, no hebraico arcaico, Brasilis, terra Brasilis, o paraíso. Óbvio que, eu volto no ponto, todo mundo que um dia ascendeu ao nirvana, ao paraíso, não chegou lá, né, e encontrou aquele jardim maravilhoso sem alguém ter trabalhado lá, né? Então, se o paraíso é bonito, é um lugar bacana, é perfumado, tem bons jardins, tem coisas bonitas, é porque muitas pessoas trabalham e muito lá, né? Então, o Brasil é a mesma coisa, o Brasil como terra, nação, né? Se ele é a tradução do paraíso e tem todo esse potencial, né, com esse trabalho, seja ele espiritual, seja ele material, né, é um esforço de todos nós. Existem aqui no Brasil, ainda que possam dizer o que for, possam fazer críticas, descrenças e tudo mais, uma ordem espiritual muito, muito interessante em relação a outros lugares do mundo. As pessoas muitas vezes olham países da Europa, América do Norte e tudo mais, pela sua exuberância tecnológica, sua exuberância material, né, e a sua organização social, né, e viram aqui para o Brasil e sempre se olham de uma forma meio depreciativa. No entanto, espiritualmente, falando agora da espiritualidade em si, o Brasil é um país, né, que realmente pulsa pelo seu coração. O brasileiro ele tem um outro aspecto de reconhecimento, tanto do mundo como do universo. O próprio mapa do Brasil, ele traduz a forma de um coração, né? Então, todos esses aspectos. O Brasília, Distrito Federal, ele é localizado num ponto geodésico de alto contato com o universo, né? Brasília foi construída pelo arquiteto Oscar Niemeyer e feito paisagismo pelo Burle Marx. São dois gênios que tiveram uma alta conexão com inteligências diferentes das nossas aqui, do nosso padrão de conhecimento da época, e desenharam uma cidade especialmente traçada sob o ponto de vista de conhecimento e conexão, num ponto geodésico de contato com o universo. Então, o Brasil, isso eu estou falando de Distrito Federal, né, como uma localidade, mas aí você anda aqui para o Sudeste, você tem São Paulo, e toda a grande São Paulo
eu já falei um pouquinho disso, isso um dia a gente pode até falar um pouco mais. Você tem São Paulo, São Bernardo, São Caetano, Santo André, são todos santos de o quê? Por quê? Porque são mensageiros do Imaculado, né? E também é um ponto, né, de conexão espiritual, de conexão de padrões, de conexão que estão aqui nesse eixo São Paulo, né? São Paulo e Grande São Paulo. Então, o Brasil guarda, e também com a sua própria espiritualidade. Você tem, e isso não é à toa, você tem Salvador, na Bahia, que é um ponto, você tem o próprio estado do Espírito Santo, né? Você tem pontos no Rio de Janeiro. Então, o Brasil, ele é, né, vamos chamar assim, no melhor dos sentidos, um sítio de pontos de conexão da espiritualidade, né, do reconhecimento da espiritualidade. E o brasileiro em si, ele é um ser universal para a espiritualidade. Não existe povo que aceita mais o ecumenismo do que o brasileiro. Você vai na casa de qualquer brasileiro, você tem um Budinha na estande, você tem a Nossa Senhora Aparecida no outro canto, você tem muitas vezes a menorá judaica no outro canto, para quem não sabe, aquele castiçal, né, de representa o judaísmo. Então, na mesma casa, convivem muitas vezes, e simplesmente pelo fato de que, sabe, você tem um Ganesh, eu tenho 2 Ganeshes em casa, né, eu tenho o Cristo também, eu tenho um crucifixo na minha casa, eu tenho outros símbolos também, né, símbolos budistas, e tudo isso, por quê? Porque dentro da ordem da espiritualidade, o que vale é a conexão pelo bem. Não é o endereço, nem a grife, desculpa, não quero falar com respeito falando grife, mas, enfim, a origem, né, e tudo mais. E o brasileiro tem isso, e não é só na minha casa, na casa de todas as pessoas que a gente visita, a gente vai, o brasileiro não tem problemas com isso, né? Ele reconhece o valor de tudo isso. Então, quando você fala de espiritualidade, universalidade, o Brasil é a casa disso. Muita gente que pode admirar o que for nos países da Europa não encontra isso na Europa, muito pelo contrário, né? Muitas vezes você vai visitar um lugar desse, se você se expressa de uma forma livre desse jeito, você é visto até de uma forma negativa, com uma certa rejeição. E o Brasil é a casa de todas as religiões, de todas as forças, de todas as almas de bem, né? E nós temos todo esse caminho, né, para percorrer. Então, sob o ponto da espiritualidade, do ponto de vista da espiritualidade, o Brasil é a casa para a grande conexão com o universo. Que maravilha. Então, Walter, eu queria te convidar para a próxima semana você falar do Quinto Império, que é um assunto que nós não trouxemos ainda, e eu sei que você aborda ele maravilhosamente bem, né? Já assisti palestra tua. Eu convido você a falar do Quinto Império, né? Onde você pode abordar muito mais esse tema. Nós estamos chegando aí, nós estamos próximo de 10 minutos aí. Eu queria que você deixasse sua mensagem final sobre todo esse momento agora, né? E você deixasse sua mensagem, eu sei que você tem muita coisa boa para nos passar. Bom, gente, a mensagem final, ela vem, né, justamente dentro deste programa. Esse programa foi uma grande mensagem para vocês, né? Aproveitem as oportunidades, né? Utilizem da humildade. O que é essa humildade? É reconhecer, né, as vozes de quem diz a vocês algo que lhe estranho, sempre foi, mas que pode lhe fazer acordar, né, para toda esse grande projeto chamado de consciência que a gente precisa nesse despertar. Né? Em outros momentos da vida, a gente precisava usar a força da vida, que eu digo a vida do planeta, a força, as batalhas, o corpo, o físico, né? Em outros momentos, as estratégias mentais, intelectuais das grandes conflitos e as grandes batalhas, que não nos engrandeceram, ao contrário, nos envergonham, porque muita gente sofreu por causa disso, e agora a gente está sendo chamado no melhor do que a gente tem, que é a consciência, né? O melhor que a gente tem da nossa expressão como seres viventes do universo. Aproveitem essa oportunidade. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês aqui. Bom, Walter, gratidão. Queria que você passasse seus contatos aí para o pessoal, porque eu sei que muita gente entra em contato com você.
Gente, o Walter já tem um clube aí de fãs dele, e com certeza, né? Porque o Walter traz muito autoconhecimento, muito esclarecimento em massa, né? Para que a gente possa alavancar a nossa jornada evolutiva aqui nesse planeta. A gente continua insistindo e fazendo sempre o nosso melhor, porque esse é o nosso caminho. Optem sempre para o bem. Gratidão a você, Dorinho, que permite esse horário, nos fornece esse horário para trazermos esses assuntos à tona. Gratidão ao Walter Treves, a Karen e a TV Galáctica, que está aí, sempre inovando, trazendo cada vez mais novidades durante o dia inteiro. Eles fazem esse trabalho que é maravilhoso. Gratidão, Dorim! Gente, eu só entrei aqui para falar para vocês que a Cris é maravilhosa. A Cris, ela vai fazer um ótimo trabalho e para dizer que a TV Galáctica apoia ela e está junto com ela em qualquer momento, em qualquer instante que ela precisar, estamos aqui. Obrigado, Cris. Gratidão a você, Dorim. Gratidão, pessoal da Galáctica. Até o próximo ponto zero. Tchau, pessoal. Tchau.